Boa noite. Hoje nós temos o prazer de receber Fernando Caldas, que é sócio da 100% Audit, para falar com a gente sobre um tema interessante que é a contabilidade ambiental. Boa noite, Fernando. Boa noite, André. Bom, vamos começar do começo, a questão básica mesmo aqui. A gente fala muito em responsabilidade ambiental, preocupação com o meio ambiente, mas essa coisa de contabilidade ambiental não é uma coisa que a gente vê muito por aí, não. O que é que vem a ser exatamente isso? Na verdade, André, a questão da contabilidade é uma evolução da contabilidade, né? A contabilidade, ao iniciar, lá no século 1500, lá com o Frei, a preocupação era do registro do patrimônio, o registro econômico, o registro financeiro. Ao longo do tempo, a contabilidade evoluiu, já na década de 80, década de 90, com a preocupação com o conhecimento. Em ter, né, os registros da gestão do conhecimento reconhecido na contabilidade das organizações, das grandes organizações mundiais. Hoje a preocupação qual é? O meio ambiente. Mas a gente está falando de hoje, a gente está falando de um assunto de 15 anos atrás, viu, André? Não é um assunto de hoje. Quer dizer, dentro da contabilidade já existe essa preocupação já há algum tempo? Essa preocupação já existe no Brasil. Quando aconteceu a ECO 92 no Rio de Janeiro, o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, lançou uma norma justamente tratando do balanço ambiental. Nós estamos aí com um assunto de 15 anos. Você fala 15 anos, Fernando, mas tem alguém fazendo? Ainda não. Ainda não. E por que ninguém está indo atrás dessa questão, se parece ser uma questão tão importante? Olha, André, é uma questão de maturidade empresarial em cima do tema, em cima do assunto. Quando nós falamos de meio ambiente, tá certo? Hoje existe uma preocupação geral, mas ainda uma preocupação não ordenada nas empresas, nas organizações. Essa preocupação está com os grandes governos, essa preocupação está com as grandes entidades de controle ambiental, mas ainda não chegou nas empresas do porte médio e pequenas empresas, que são empresas que de uma forma ou de outra, elas prejudicam, elas contribuem com a degradação do meio ambiente de uma forma ou de outra. As grandes organizações têm uma preocupação, mas ainda não estão praticando esse conceito de contabilidade ambiental. Quando a gente fala de contabilidade ambiental, certamente as empresas vão pensar que tem um custo para fazer isso, mas certamente deve ter muitas vantagens também, né? O que é que vocês estão trabalhando nessa linha? O que é que pode ser vantajoso para uma empresa que trabalha nessa linha de contabilidade ambiental? Veja só, existe uma orientação que foi dada pelo IBRACON e também o Conselho Federal de Contabilidade também assim estabeleceu, onde as organizações reconheçam nas suas demonstrações contábeis quais são os seus ativos e os seus passivos ambientais. Ora, o que é que a gente pode considerar como um ativo ambiental? Todo aquele investimento que uma organização venha a fazer e que a sociedade tome conhecimento em que ela está protegendo da sua operação o impacto ambiental na água, no ar e no solo. Ora, uma empresa que tem essa preocupação, ela tem uma responsabilidade social muito forte, concorda, André? Uhum. E, logicamente, hoje, a comunidade europeia, ela está preocupada em fazer negócios, em gerar negócios com aquelas organizações que também têm uma preocupação com o meio ambiente. Então, empresas que têm um produto e quer exportar esse produto e trabalha com esse conceito e reconhece isso na sua contabilidade e é auditado, logicamente, existe uma opinião independente sobre aquilo que está sendo apresentado, ela tem uma vantagem competitiva em relação a outras organizações que não têm essa preocupação. Aí entra o conceito do selo ambiental. Mas não basta você estar com o seu produto com um selo ambiental, mas isso não está reconhecido na contabilidade da organização. Por isso, empresas que partem para esse conceito, elas vão gozar e gozam de benefícios que hoje são ofertados pelo mercado, a nível mundial. Então, tem um espaço aí para você crescer e trabalhar em cima disso. Com certeza, André. Agora, quais são as áreas, pensando aqui em Pernambuco, para a gente aqui mais perto, Okay. Quais são as áreas de interesse assim, mais diretas que a gente pode pensar em trabalhar na contabilidade ambiental que pode ter um grande ganho? Imagine a sociedade ler um balanço de uma usina. A atividade sucroalcooleira no nosso estado é muito forte, tá certo? Nós temos aí toda a zona da mata com uma plantação canavieira extremamente contributiva, quando nós estamos falando de crédito de carbono, quando nós estamos falando... A cana, ela tem uma propriedade extremamente positivista para esse conceito, tá certo? Imagine você, quando a gente está falando de meio ambiente, nós estamos falando aí de sequestro de carbono, que é a palavra-chave desse momento. Então, ora... Numa atividade de uma usina, ela tem um momento favorável ao meio ambiente, que é a produção canavieira, mas ela tem um momento que é um momento de agressão ao meio ambiente, que é a queimada.
Tá certo? Então, imagine você o balanço de uma usina reconhecendo em suas demonstrações financeiras os ganhos, que é o crédito de carbono, mas também as perdas pela a queimada do canavial e o impacto disso no resultado da usina, o impacto disso no preço do açúcar, o impacto disso no preço do álcool. Nós vamos chegar lá, André, nós vamos ter a oportunidade de chegar lá. Então, isso é um exemplo típico de como isso vai transformar, como a contabilidade ambiental permite ao empresário avaliar corretamente qual é o custo do seu produto efetivo. Isso gera um diferencial muito forte, tá certo? Numa relação mercadológica, à medida em que a pressão ambiental mundial venha a acontecer de uma forma mais incisiva através do governo, penalizando as organizações, elas vão partir para isso. Infelizmente, no Brasil existe muito disso, André, que é as empresas só adotarem quando passa a ser uma exigência legal. Sim, claro. E não um fator gerencial, que é o conceito da contabilidade. Mesmo porque ainda é um custo, né? Eles evitam sempre incorrer nesse custo. Mas é um pensamento equivocado, né? Porque, na verdade, passa a ser um instrumento de gestão efetiva. Porque ele vai poder realmente mensurar qual é o custo do produto dele. Se ele reconhece na sua estrutura de custo, o custo do impacto ambiental que a operação dele está gerando. Seja por excesso de resíduo, que ele não está dando o devido retorno ao meio ambiente, seja pela degradação que ele venha a causar. As empresas hoje, e aqui no Nordeste a gente vê exemplos nesse sentido, de fazerem trabalhos de proteção de encostas, fazerem trabalhos de cultivos de determinadas plantas num momento extremamente interessante, mas não estão trazendo isso para a sua contabilidade, para reconhecer na contabilidade. Quais são os ativos ambientais que estão ali refletidos em prol do meio ambiente, defendendo o meio ambiente. Por exemplo, eu tenho um ativo imobilizado, o imobilizado da usina, tem um imobilizado da operação e tem um imobilizado ambiental. Isso não aparece, isso hoje não é demonstrado. Até existe, mas não é demonstrado, tá certo? E o passivo? Qual é o passivo ambiental de uma usina para a sociedade? Isso é importante. E aí como é que eu vou reconhecer um passivo? Vou reconhecer com as contingências. Aí são provisões que têm que ser reconhecidas nas demonstrações financeiras. O impacto direto no preço do produto. Esse é o impacto direto. E mais ainda, quando você pensa que esse mercado vai se tornar um mercado mundial, né? E a gente está competindo com álcool de milho, e vai ser importante demonstrar que a gente tem um produto que é ambientalmente mais saudável, próximo, mais saudável. Mais saudável, de uma eficiência eficácia extremamente significativa em relação ao milho. Isso já foi comprovado, foi divulgado recentemente num estudo que a própria Exame retratou isso, abrindo esse espaço, onde mostra que a cana realmente é um produto nobre. O álcool de cana é nobre. E até alguns não aceitam como combustível pela nobreza dele. Só que ele é extremamente saudável nesse sentido. E aí tornou-se agora a vedete mundial, não mais uma vedete brasileira. Né? Exato. Fernando, muito obrigado pela sua presença aqui. Parabéns pela iniciativa e boa sorte nesse processo aí, no projeto. Espero que você consiga convencer as pessoas a participar desse contabilidade ambiental aqui no estado e no Nordeste, quem sabe. Com certeza, André. Nós agradecemos esse espaço, que é nesse trabalho, nesses espaços que você permite abrir para a gente, que a gente está tentando conscientizar o empresariado. E a 100% está aqui para isso, para poder atender ao empresariado pernambucano e da nossa região. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite para você. Boa noite e até a próxima.